Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 20 de outubro. Vamos juntos até meio-dia falando de avicultura e suinocultura. Veja os destaques do dia. Quais são as diferenças entre as granjas convencional e climatizada? Os investimentos, os custos, a demanda por mão de obra e a conversão alimentar. Afinal, o que é que muda de uma estrutura para outra? E ainda, tolerância zero para sujidades e contaminações. Nos incubatórios de frangos de corte, muitos cuidados são tomados para garantir a saúde dos ovos e dos pintinhos recém-nascidos. Vamos nos informar e nos atualizar. Ligados Integrados já está começando. Vamos começar essa quinta-feira falando de tecnologia? Pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves, em parceria com o Instituto Federal Catarinense e a Seara, realizaram um projeto de estudos para avaliar as diferenças entre uma granja convencional e uma granja climatizada. O objetivo é entender qual modelo de produção é mais eficiente. A família Cima possui 3 aviários para frango de corte, 1 convencional e 2 climatizados. O dia a dia ali é corrido, por isso o trabalho é dividido. A Cecília cuida do convencional e o filho cuida dos climatizados. O convencional você tem que ficar praticamente o tempo inteiro nele, né? E o climatizado, o tempo ele reduz porque o painel faz todo o sistema, né? No aviário, direto. Daí eu vou em casa, faço um almoço, coisa, mas eu vivo nos aviários. Vamos entender as diferenças. Esse aqui é o aviário convencional. Ele possui pressão positiva, ou seja, funciona com ventiladores. É como se o ar entrasse naturalmente de fora da granja e os ventiladores fizessem apenas uma movimentação do ar e essa movimentação provoca o efeito que a gente espera, que é a redução de temperatura e sensação térmica nas aves. No aviário climatizado, a ventilação é realizada por pressão negativa. Um conjunto de exaustores exerce pressão negativa e a entrada de ar deixa que o ar passe por ela e passe por todo o aviário para então sair pelos exaustores. E nessa passagem de ar ela provoca então a sensação de vento nas aves e a redução de temperatura e troca de gases. Esse é o modelo que o aviário climatizado funciona. Uma das principais diferenças entre o aviário convencional para o climatizado está aqui, na automação realizada no painel. É isso mesmo, Daniel? É isso mesmo. O painel ele permite que a gente gerencie todos os equipamentos que vão trabalhar juntos para garantir a ambiência das aves. Então, esse aqui é um exemplo muito avançado, né, onde é possível você fazer o controle da ventilação, da temperatura, da qualidade de ar, né, tem um medidor aqui de gás carbônico, também da luminosidade, né, de quantas horas fica ligada a luz. Ele também permite que o produtor faça a leitura do consumo de água, mesmo remotamente, através do aplicativo do celular, ele consegue gerenciar alguns dispositivos do painel e também monitorar como é que está o consumo de água. E o painel faz todo o sistema, né? Com o exaustor atrás puxando o ar, na frente tem as placas evaporativas, se esquentar muito, a temperatura subir, ela começa a funcionar as placas evaporativas, daí tem as janelas no lateral para entrar mais ar e assim ele faz o sistema, abrindo e fechando a frente e o exaustor trabalhando para baixar a temperatura interna. O galpão é moderno e tecnificado, mas o olhar do produtor não é menos importante. Pelo contrário, tem que conferir as aves de perto.
A orientação nossa é sempre olhar o animal, né? Em primeiro lugar, ele que vai nos mostrar principalmente o que ele está sentindo, né? Se é calor, se é frio, se precisa mais ventilação. E a partir disso, então, ele toma como ação a utilização do painel para poder fazer essa regulagem do que for necessário para o aviário. Através da climatização é possível explorar a atividade de uma maneira mais viável, vamos dizer assim. É possível produzir o maior quilogramas de ave por metro quadrado, porque a ambiência ela traz benefícios de ganho de peso, de comportamento, de sanidade e de bem-estar animal. Mas qual o melhor tipo de aviário? Segundo pesquisadores, a avicultura vem se transformando ano a ano. Foi em meados da década de 90 que houve uma grande preocupação, principalmente em retirar calor ou pôr calor para dentro de um galpão de frango, a qual se preocupou-se muito no início com o uso de ventiladores e também o uso de campânulas automáticas. A partir de meados dos anos 2000, ali, já houve alguns pensamentos, principalmente com trabalhos americanos, para a gente melhorar principalmente a questão da climatização, aonde vieram modificações principalmente com os pensamentos em exaustores, depois pensando em termos de melhorias, principalmente de um melhor escurecimento do aviário. Aí vieram os conceitos de cortinas, dark house, aviários fechados. Aí algumas preocupações maiores vieram depois com as iluminações, os controles de iluminações para dentro desse galpão. E depois, com o passar do tempo, do uso de alguns trabalhos a mais, vieram principalmente a questões de placas evaporativas, com uma maior preocupação de um controle da umidade. São evoluções constantes. Por isso, pesquisadores em parceria com empresas públicas e privadas avaliaram dados de lotes de frango de corte em granjas convencionais e climatizadas. Uma maneira de entender qual o melhor custo-benefício dos modelos de produção. Na avaliação que a gente fez, que nós fizemos, os aviários climatizados eles propiciam maior ganho de peso, melhor conversão e menor mortalidade quando as aves estão no campo. E no abate eles aumentam um pouquinho as condenações, mas isso se compensa na avaliação que a gente fez a campo. Se a automação do modelo climatizado é a grande diferença para o convencional, será que o custo também varia? O que vale mais para o produtor? A questão do aviário climatizado, um padrão médio que o pessoal está usando, custa acima de R$1,5 milhão. Então é um aviário de maior tamanho e que ele otimiza a mão de obra, o uso da mão de obra, que hoje é um insumo que tem bastante custo para o produtor rural, e além de outros aspectos também de distribuição de insumos, da ração dos animais. O custo de implantação dos modelos convencional e climatizado ele pode variar, mas a parte civil, que é uma parte importante, ela não varia muito para os dois modelos. Logo, investir num sistema, uma construção civil nova, com um sistema convencional, pode não ser tão viável quanto o sistema climatizado. Acho que o principal ponto para o produtor é ele conhecer e ter domínio do seu perfil de tecnologia da granja, ou seja, se ele é convencional e ele tem resultados bons, ele entrega um frango de qualidade para a indústria, eu entendo, e a saúde financeira daquela granja ela é satisfatória, eu entendo que ele está bem onde ele está como uma granja convencional. Agora, se é um produtor que vai construir uma granja nova, eu imagino que o melhor caminho é ir para uma granja tecnificada, climatizada, onde ele vai ter um ganho de escala, ele vai ter uma granja onde com um trabalho mais facilitado pela automação, né? No caso do Rogério, o aviário climatizado fez diferença, tanto que está com projetos futuros. Nós começamos a se planejar em 2014, construindo o primeiro aviário em 2015, um de 150 por 16, os primeiros climatizados. Esse foi construído ano passado e agora estamos construindo mais 2. Cada ano que passa vem coisas novas e coisas muito boas. E
Você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? youtube.com/ligadosintegrados. Por lá você pode ver e rever essa e outras reportagens do programa e também pode interagir com a gente em tempo real, deixando seus comentários. No próximo bloco tem reportagem especial. Nós visitamos o incubatório de frangos de corte em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, para acompanhar os procedimentos de biosseguridade e biossegurança. Daqui a pouquinho, voltamos já. Olá, eu sou Elisiane Junques, do Ligados Integrados, volta já. Bom dia pessoal, tudo bem? Sou o Jonathan, sou extensionista na unidade São José, Santa Catarina. Hoje vamos falar de 5 dicas para reduzir o nosso calo de pata. Primeira dica, manejo da cama no intervalo sanitário. Tá? Muito importante que o produtor tenha em mente que o manejo da cama dele começa a partir do momento que ele carrega as aves. Tá? Então carregou as aves, ele vai começar o seu procedimento de intervalo sanitário. Então nesse período ele vai fazer todo o trabalho, né, de manejo da cama, tá? Retirada de pontos de umidade, retirada de cascão, né? Trabalhar com a cama para que ela seque o máximo possível para receber o próximo lote. Segunda dica, pessoal, é importante que o produtor utilize o aquecimento da forma adequada, conforme necessário. Um exemplo, hoje estamos aqui com 25 dias, tá? O produtor possui o forno montado, tá? E caso seja necessário, ele vai fazer o uso desse aquecimento. Terceira dica, pessoal, a cama precisa ser manejada diariamente, tá? De forma correta. Então todo dia o produtor vai entrar, vai fazer o seu manejo, vai fazer todo o procedimento de mexer a cama para manter ela num bom estado, para que as aves possam expressar os seus comportamentos e se desenvolver de forma normal. Quarta dica, pessoal, é importante que o produtor se atente com a questão de regulagem de altura e vazão dos bebedouros. Qualquer erro nessa regulagem ele vai impactar no umedecimento da nossa cama e uma piora na qualidade de calo de patas. Quinta dica, pessoal, ambiência. Tá? O produtor ele tem que ficar atento à ambiência, tá? O controle da umidade do aviário, as ventilações adequadas para cada fase da ave, tá? Para que proporcione um bem-estar animal e que as aves possam expressar o seu comportamento normal, ter o bem-estar e manter o nosso índice de calo de pata dentro do conforme. Seria isso, pessoal. Essas são as 5 dicas de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Já estamos de volta e agora eu vou te explicar como é que você faz para ter acesso aos nossos conteúdos de uma forma muito simples e muito fácil. Pega o seu celular, ativa a câmera dele, direciona para o QR Code que está aparecendo aí no cantinho da sua tela e pronto. Você já vai ter acesso a um link que vai te levar para o nosso site e também para as nossas redes sociais. No incubatório de frangos de corte, todas as etapas de seleção dos ovos férteis seguem rigorosos processos de biosseguridade e de biossegurança. Os cuidados são tomados para evitar contaminações e preservar a saúde dos pintinhos recém-nascidos. Eu estive em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, e acompanhei de perto cada etapa de produção no incubatório. Oi, gente! Vocês podem até estar achando estranho me ver assim de cabelo molhado, sem maquiagem, mas se não fosse desse jeito, o Sandro, que é sanitarista, não teria deixado a nossa equipe de reportagem entrar aqui no incubatório de frango de corte em Sidrolândia. Sandro, até você que trabalha aqui no incubatório tomou banho também. Isso mesmo, Júlia. O banho é o procedimento no qual todo funcionário que entra para iniciar a jornada de trabalho tem que passar pelo banho. Tá? Isso todos os dias, tanto na entrada quanto na saída. Vestir a roupa especial, calçado especial, né? Perfeito. Toda a roupa que vem, quando a pessoa sai da casa, da residência dela, e vem para o incubatório, ela tira essa roupa e deixa na área suja do vestiário.
E nada de brinco, relógio, pulseira, isso porque qualquer material pode carregar vírus e bactérias, mas os equipamentos indispensáveis, como a nossa câmera, passam pelo fumigador. Aí sim podem ser usados na área interna do incubatório. Exatamente, a gente não consegue pensar em sanidade ou almejar sanidade, ausência de doenças, sem se ter uma limpeza e zelar por ela a todo e qualquer momento dentro do processo do incubatório. Quantos ovos vocês recebem aqui em média por dia, por mês? A quantidade de ovos recebidos é em torno de aproximadamente 240 a 250 mil ovos dia. Tá? No total do mês, isso dá em torno de 6 milhões e 200 mil ovos. Esses ovos também passam por um processo, não aqui no incubatório, mas desde lá nas granjas de matrizes, por um processo de desinfecção e seleção dos ovos. Somente vem para o incubatório, para a incubação, ovos que são aptos para tal. Tudo é planejado. Os procedimentos de biosseguridade na produção de frangos começam antes mesmo dos pintinhos nascerem. A gente vai conhecer alguns desses processos na prática, mas antes, é claro, higienizar as mãos com álcool em gel e as solas dos sapatos no pé dilúvio. Todos os ovos recebidos são avaliados, precisam apresentar características perfeitas. Na própria casca, a gente já encontra informações registradas. Quando as galinhas botaram os ovos, de qual granja eles vieram. Assim, se por acaso algo não correr bem, dá para identificar a origem de cada um e investigar o problema. Tem que estar tudo limpo de forma sistemática. Pequena sujeira, por pequena que seja, pode representar um risco de contaminação de um processo de um dia para o processo do outro dia, ou seja, pode estar perdurando uma contaminação durante o processo, de um dia para o outro, e é exatamente isso que a gente não quer e não pode ter. Então a limpeza, a desinfecção, ela tem que ser sistêmica, qualquer gotinha de sujeira não é tolerável. Para contribuir também, são feitas inúmeras coletas de material que a gente remete para os laboratórios justamente para monitorar o nível de eficiência desse processo todo, tanto de lavagem, limpeza, quanto da desinfecção. Novamente, os ovos passam por uma seleção. Uma máquina remove os que não possuem embriões viáveis. Ainda dentro dos ovos, os embriões são vacinados contra marek e outras doenças. A vacina é injetada no líquido amniótico e é absorvida pelos embriões. Com máquinas modernas, é possível vacinar um grande número de ovos ao mesmo tempo. Então, além de tudo, é um procedimento muito prático para vocês, graças à tecnologia, né? Perfeito, Júlia. Assim, ó, ele é rápido, tá? Ele é seguro, tá? Do ponto de vista sanitário, porque além da perfuração da casca do ovo que a máquina faz através de uma agulha, no momento que ela perfura e injeta a vacina, ela ao mesmo tempo ela também injeta um desinfetante para poder desinfetar aquela perfuração e consequentemente não deixar que uma contaminação entre de fora para dentro do ovo, consequentemente não deixa contaminar o embrião. E finalmente, logo ao nascer, mais uma dose de vacina. Essa deixa os filhotes assim, pintadinhos. A gente está vendo aqui o procedimento da vacina por spray. Qual é essa vacina? Essa vacina é uma vacina que visa a proteção das aves contra uma doença chamada bronquite infecciosa das aves. Tá? É uma doença endêmica nas granjas de frango de corte, aliás, em todas as granjas de avicultura. O que a gente precisa, por ser endêmica essa doença, a gente precisa imunizar as aves, através do processo de vacinação que a gente está vendo aqui. Esse vírus dessa doença, ele se multiplica no trato respiratório das aves. Então eu não poderia estar usando essa vacina via ovo, conforme a gente viu, porque não terá o efeito que a gente espera de proteção da ave para com a doença em questão. E por que esse corante vermelho? Esse corante vermelho, ele tem duas finalidades. A primeira finalidade é para que a gente possa ver qual o pintinho que recebeu a vacina. Claro que o processo ele tende a aplicar em todos os pintinhos, porém, acaba que algum outro pintinho não recebe a vacina, não tem o contato. A cor vermelha, a segunda finalidade, é porque ela é atrativa aos pintinhos. Então, quando um pintinho vê o outro com o corante vermelho,
ele acaba ficando curioso, bica o outro pintinho, absorve as gotículas da vacina que estão sobre ele e acaba se autovacinando também. Todos os pintinhos são imunizados. 100%, Júlia. Nós temos vacinas que elas são obrigatórias, inclusive pelo Ministério da Agricultura, a se fazer. É o caso da vacina de Marek. As demais, elas são para quê? Para visar o bem-estar animal, a proteção contra as doenças que estão lá nas granjas de frango de corte. Então esse pintinho precisa ir protegido daquele incubatório para lá. Além do que, ele também carrega internamente no organismo dele uma proteção que ele recebeu do ovo em si, da galinha, da mãe dele, lá das granjas de matriz. E essa qualidade, ela é visada para quê? Ela é visada para justamente garantir a segurança alimentar para os consumidores, para nós consumidores. Ao chegar na granja, ele tem toda a condição para crescer, evoluir, se transformar num frango de corte, com todas as características desejáveis para o abate. A gente viu vários processos sendo realizados no incubatório. É bastante complexo, né? Mas essa é apenas uma das etapas do ciclo de produção. A etapa final, eu diria para você que ela finaliza no frigorífico. Tá? Por onde houver ovos, matrizes, pintinhos, frangos, abatedouro, tem que estar presente o processo de limpeza, desinfecção e barreira sanitária. Lembrando que você pode participar do Ligados Integrados sempre que você quiser. É só você enviar uma mensagem ou um vídeo para a gente através do nosso WhatsApp. Mande as suas dúvidas, os temas que você gostaria de ver aqui no nosso programa. Mostre um pouquinho do seu trabalho aí no campo. Nosso número é 11 97 571 3819, está aparecendo aí no cantinho da sua tela. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que você tenha aprendido muito com a gente. Já sabe que a gente se encontra amanhã a partir das 11h30 da manhã ao vivo na tela do Canal Rural. Vamos encerrar mais uma semana juntos falando de aves e suínos. Estou te esperando amanhã. Até lá. Tchau, tchau.